Fala pessoal, Papo de Salão no ar novamente e hoje nós temos uma ótima entrevista. Bom, ele nasceu em Bruxelas, na Bélgica. Após ele dar a volta ao mundo, ele chega ao Brasil na década de 90. Escritor de três livros, relatando sua vida e seu trabalho. Vamos saber como é um mundo por trás das lentes, a mágica que acontece por trás das lentes, como eles enxergam a alma, a figura, o que ele traduz, qual é a história por trás da lente. Claro que eu estou falando de um dos maiores fotógrafos e renomado, Philippe Deblé. Por favor, Philippe, vamos conversar um pouco sobre esse teu mundo maravilhoso? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Carlos. Por gentileza, sente-se na nossa cadeira do Opa, Papo de Salão. Com prazer. Primeiramente, eu vou deixar você um pouco mais brasileiro. Vamos lá, pode cuidar. O que você acha? Vamos fazer um corte brasileiro. Degradê, com risquinho do lado, vamos pintar um pouquinho? O que você acha? Tô brincando. Philippe, mundo por trás das lentes. Que maravilha isso, né? Acho que todo ser humano tem vontade de ser um fotógrafo. Não pode, hoje em dia nós temos celulares aí super avançados, né? Todo mundo quer bater uma foto, fazer uma selfie, está sempre nisso. Mas e você? Como nasceu isso dentro de você? Por que veio essa vontade de ser fotógrafo? Onde apareceu? Essa é uma ótima pergunta, porque realmente foi marcante na minha vida. Ela foi aos meus 12 anos. Para minha crisma, eu recebi 2 presentes aquele dia que mudaram a minha vida para sempre. Eu recebi um livro, aquele primeiro livro de capa dura, e olha só, era o Comandante Cousteau na Amazônia. Olha, Comandante Jacques Cousteau. E eu ficava alucinado só de olhar aquelas imagens. Sim. E o mesmo dia eu recebo do meu padrinho uma máquina fotográfica. Qual que era? Era uma Yashica. Que fazia assim, sim. Era uma bem pequenininha. Deixa eu ver, década de 80? Foi até antes. Antes da década de 80, que é chique daquele bolinho de filme, né? Foi no final dos anos 70. E eu tenho ela até hoje, no meu acervo ali. Não estou querendo perguntar a sua idade, mas sabe precisar mais ou menos o tempo? Qual a idade que você tinha? Não tem problema com a idade nenhuma. Ontem eu completei 57 anos. 57? É um jovem guri. Como a gente diz aqui, é um gurizão das antigas. Sem problema nenhum. É isso aí. Então, por favor, continua. Então, esse dia, ao ver essas imagens, por coincidência da Amazônia, e receber uma máquina fotográfica, eu pensei, caramba, pode ser que um dia eu consiga registrar esse tipo de imagem, esse tipo de fotografia. Qual era a idade? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí, a partir dali, eu, por exemplo, em uns 100 quilômetros de Bruxelas, tinha o Zoológico de Antwerp, que é uma cidade a 100 quilômetros de Bruxelas. Eu pegava um trem sozinho, eu ia lá, adolescente ainda. E os meus primeiros modelos eram macacos, elefantes, que é um dos maiores zoológicos da Europa. Então, eu fiquei fascinado desde sempre por animais, por vida selvagem, por bichos. Mas influenciada por Cousteau? No começo tudo nasceu ali. E principalmente o mundo selvagem. Então sempre fui atraído. Tinha aquela vontade enorme de conhecer a Amazônia. Nossa, a Amazônia Não, fui atraído sempre por lugar de difícil acesso. É por isso que as viagens que eu fiz pelo mundo sempre foram de difícil acesso. Coisas meio um pouco fora do comum. E aí? Por exemplo, vamos voltar lá com 12 anos. Pegou a máquina, foi atrás. E aí? Aí aos 14 eu publiquei a minha primeira fotografia. Eu estava no meu quarto. Sim. De repente eu vi uma fumaça longe. Eu falei, essa fumaça não é normal. E eu corri, era um incêndio. Mas esse um incêndio que tinha trancado toda a cidade de Bruxelas naquele dia. Era um caos no trânsito. E eu cheguei antes da imprensa.
Então eu peguei quando o bombeiro, era um café que tinha pego fogo, e eu cheguei antes dos bombeiros, não, junto com os bombeiros, mas antes da imprensa. E quando a fotógrafa chegou, eu falei, eu já tenho essas fotos e tal. E aí ela me levou para o jornal, e aí eu fiquei fascinado também. E o dia depois, a foto que eu tirei estava no jornal com meu nome embaixo. Olha que legal. Aos 14 anos. 14 anos de idade. Começou ali. Já estava ali, tipo um Peter Parker. Estava lá batendo a sua primeira foto, só não soltava a teia, né? Não. Vivia na aventura, porque queria saber do mundo selvagem. E por que o mundo selvagem? Porque assim, muita gente gosta de fazer foto de pessoas, né? De lugares, sei lá. Vamos lá, eu sou um bom leigo nisso aí, mas fotos de multimídia, de mídias, de propagandas. Mas por que o mundo selvagem? Talvez porque eu mesmo era um selvagem, e talvez ainda sou, mas eu, com certeza, eu precisava me conhecer. Teve muito autoconhecimento nessa minha jornada como fotógrafo também. Então, por exemplo, aos 17 anos, eu fiz uma viagem de trem de 10 mil quilômetros. 10 mil? Fui com meu melhor amigo e a gente saiu de Bruxelas e fomos até o lado asiático da Turquia. Só que na época não era as viagens de trem confortáveis da época. A gente atravessou toda aquela antiga Iugoslávia. Chegamos em Istambul. Era logo depois daquele filme Midnight Express, não sei como, o Expresso da Meia-Noite, né? Expresso da Meia-Noite, Então, foi quando... Sabe que eu não vi esse filme ainda? Ele tá lá na ponta para me assistir. Mas você pode olhar. Agora você vai olhar, porque eu estava na fronteira entre a Grécia e a Turquia, e eles fecharam, eles pararam o trem, fecharam todas as janelas, tinha uns 35, 37 graus. E eles pegaram os aduaneiros turcos, entraram, pegaram todos os passaportes num saco de batata, passaportes de todo mundo. Ficamos umas 2 horas cozinhando ali no sol, sem poder sair do trem. E aí eu tinha visto o filme pouco tempo antes, né? Então, o cara que foi preso com droga e tal, não que eu estava transportando qualquer coisa, mas enfim, foi apavorante porque às vezes, mesmo inocente, né, você fica com medo do que pode vir a acontecer, do que eles podem... Era um local isolado? Era um local isolado e também não falava língua, o trem estava cheio, estava lotado. Era tão cheio que é um trem que, para dar uma ideia, eu não estava sentado, eu estava de pé. Eu estava de pé, minha testa encostada no suporte aquele de bagagem? Numa banquete, isso. Eu dormi assim. Mas... Não uns 10 mil. Não. Mas foi maravilhoso esse tipo de experiência. 17 anos, né? Isso. Aí depois, minha vida, olha, sinceramente, tem muitas histórias. Pode contá-las. Nós estamos hoje aqui para ouvir essas histórias. Como terminou essa saga do trem? Agora eu fiquei curioso. Não, terminou bem. Depois eles chamaram, eu pegamos o passaporte de volta e continuamos nossa ida aí para Istambul, voltando. Foi maravilhoso, porque imagine, 17 anos, você se sente totalmente livre. Na Europa, nessa época, tinha uma maneira de viajar que se chamava, era tipo um passaporte de trem, um passaporte de trem que você nem precisava fazer fila. Era só chegar no balcão, dizer, por exemplo, eu quero ir para Veneza. Aí você mesmo escrevia Veneza, e só passava na frente de todo mundo, o cara carimbava, e você ia lá. Entrava no primeiro trem e pronto. Então você pagava um preço X por um mês e podia viajar quantos mil quilômetros você queria. Olha que legal. Então eu aproveitei, fiz realmente muita coisa. E isso foi na Europa. Depois, Quantos lugares você conheceu no mundo?
Nem tanto, mano. Uns 30, 40. Nem tanto. Não, Eu saí do Brasil uma vez, nem tanto. não tem tantos ainda para conhecer Nossa Senhora. que eu gostaria. Aí, em 89, E a por exemplo... família nisso? Ah, não, tem. Pai, mãe. É, claro que para uma mãe... Filho, como é que tu anda, filho? Cadê tu, filho? Não, mas Não? minha mãe confia que não... Confiava, né, pelo menos, que eu não... Ela estava segura também. Nessa época não tinha tanta informação, né? Aham. Então eu não... Ela estava tranquila. Eu dava notícia também quando eu podia. E aí eu tô no... Quanto tempo passava fora de casa, Felipe? Cada vez que saía? Não, ali um mês, por aí. Um mês. Sempre. É. Um mês, Isso. pega o trem, vai lá para o outro lado da Turquia, 10 mil quilômetros depois. Passa um mês. Não tem nem telefone naquela época, né? Como é que ia mandar? Telegrama, né? Não, acho que tinha telefone, sim. Tinha telefone? Tinha telefone ali. Não, estamos falando dos anos 30. Não, tinha telefone. Até nos anos 30 tinha, pelo amor de Deus. Mas assim, em lugar longe, né? Desértico, né? Você ia. Não, com certeza. Principalmente depois, né? Porque isso aí ainda estava mais ou menos bem civilizado, mas em 89, aí já com... Aí eu pensei em fazer um risquinho, mas aí a gente vai ter que fazer um corte mais baixo. Vamos deixar para a próxima. sobrancelha. Na sobrancelha quer fazer 2 risquinhos? Não, pode ser. E aí a primeira viagem que eu fiz fora da Europa, que eu cruzei o Atlântico, né? Hoje eu estou sem meu ajudante, Bernardo, então hoje funciona assim, ó. Aí. Então, pode continuar, filho, por favor. E aí eu queria conhecer, isso também pelo livro sobre o Comandante Cousteau na Amazônia, um país tropical. Eu queria conhecer um país tropical, palmeiras, bananeiras, essas coisas. Aí eu falei, eu quero ir para o Caribe. Eu fui para o Caribe. Eu tinha 21 anos e eu fui para Martinica, que é o Caribe francês. E foi também uma experiência incrível. Onde pela primeira vez eu realmente senti o calor tropical, o calor e a luxúria das plantas, os insetos, foi Isso não te fantástico. incomodava, trazia mais vontade de estar ali. Eu estava uma criança no zoológico. Porque na Europa, apesar de eu amar, é minha raiz, os pássaros não têm muita cor, os insetos também não. E quando você chega, eu nem falo do Brasil, mas quando você chega num país assim, onde tudo fica gigante, até as baratas, as primeiras baratas que eu vi na vida foi no Caribe ali. As primeiras baratas. Bruxelas não tem barata? Não tem. Mulherada, Bruxelas não tem barata. Não tem. Se tem, são tão pequenas que não dá para ver. Então, não tem. Não resiste ao frio. É muito frio lá? Não. Inclusive, cada vez menos, né? Por causa do aquecimento global também lá. Chegava a quantos graus lá? Está esquentando. Bom, por exemplo, eu acabei de voltar de lá, eu peguei a maior nevasca em 10 anos. Ali caiu 18 centímetros em uma tarde. Temperatura? Quando neve não é muito frio, é -1, -2. Então ali eu peguei um -10, talvez, com a sensação térmica e tal. Até aqui nessa nevasca eu saí com a máquina para fotografar. Ele é modesto, né? E eu me desequilibrei, eu falei, meu Deus, eu estou caindo. Eu sabia que eu ia cair. Eu estava com a máquina em punho, eu não queria quebrar a máquina. E aí, na última hora, eu tive que me virar mais e não quebrei a máquina, mas quebrei a costela. Mas eu continuei... Mais barato que a máquina. Exatamente. Continuei fotografando e chegando no Brasil, que eu fiz um raio-x, aí eu vi que estava quebrado, mas aí é só esperar 6 semanas, solda de novo, pronto para outra. Que show. Caraca. Eu vou voltar porque assim, ó, você optou pela natureza.
E faltou uma pergunta ali, né? Que eu acho que existiu muito nessa época. Fotógrafos sensuais, de fotos sensuais. Nunca te atiçou para esse mundo? Porque era um mundo que dava muito mais dinheiro, né? Ah, mas com certeza. Mas com certeza. Já recebi muitas propostas de moças que queriam fazer um book Sim. sensual, ou nas dunas, ou tal. Mas Hoje também. de vez em quando pode acontecer, mas como eu sou um cara de Princípios? exatamente, e mesmo se, né, a princípio era para fazer um book e tal, mas eu acho que não combinava muito comigo e eu queria realmente era registrar o que eu estava vendo, esse lado selvagem. Selvagem é muito importante. Você pode ver nas minhas fotografias no Instagram, é o lado selvagem que mais me atrai sempre. Antes de eu chegar nessas perguntas aqui, você escreveu 3 livros, né? Escrevi até mais, mas participei também de um outro mas aí eu já tô falando do Brasil, né? Porque de repente eu poderia falar como eu cheguei aqui. Eu já ia fazer essa pergunta para você. Eu sou entrevistador. Um passarinho me contou que foi o Cupido que andou flechando ali, né? Parece que em algum lugar de Bali, uma bela brasileira apareceu e os olhos brilharam, que foi a melhor imagem que você poderia bater de foto. Foi mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Que legal. Conta essa história. Então, voltando um pouquinho no tempo, eu estou no Caribe. No Caribe, eu ligo para minha mãe um dia só para dizer: mãe, estou bem, estou vivo, não se preocupe comigo. E ela, meu filho, ainda bem que se ligou, tu tem que voltar uma semana mais cedo, que você tem que entrar no exército. Ali era exército obrigatório, eu já tinha passado algumas entrevistas, eu sabia que eu ia entrar como candidata oficial de reserva, né? Na infantaria. Então, ela falou, você tem que voltar mais cedo que você vai entrar no exército. Então, pensa bem, você. E eu estou no Caribe, tomando rum, fumando charuto de Santo Domingo, que era mais barato que os cubanos, porque a bebida, com certeza, vou chegar nossa entrevista ali. Então, eu estou nessa situação, eu tenho que pegar um avião 2 dias depois, e eu chego na Bélgica, meus pais me levam 250 quilômetros mais para o sul, no lugar mais frio, na fronteira com Luxemburgo, e eu chego lá todo bronzeado, com uma fitinha ainda com as cores da Jamaica. Eu tinha feito amizade com os jamaicanos, estava escrito Jamaica. E eu cheguei no parade ground, né, o lugar onde você faz as manobras, aprende a andar e tudo mais, junto com as outras recrutas que estavam comigo. E é óbvio que o sargento foi direto em mim, não foi em outro. Já me pegou pela pulseira, já me levou na frente de todo mundo e falou, acabou as férias. E aí, depois... Raspou a cabeça. Tá aqui a roupa, a farda, tudo. E passei 13 meses. Depois de 5 meses me formei como tenente, né, como oficial. Foi muito difícil. Começamos com 300, terminamos com 30. Foi realmente superação, mas fiquei muito feliz. Está me servindo até hoje o que eu aprendi lá. E depois eu fiz várias coisas em Bruxelas e várias outras viagens pelo mundo, até que um dia, em 95, eu decidi que não dava mais para continuar a vida que eu estava tendo em Bruxelas. Era um bom vendedor, até o melhor da empresa que eu... Vendia o quê? Móveis de escritório. Móveis de escritório, nada a ver com fotografia. Nada a ver com fotografia. E olha que história. É uma empresa que era do meu pai. Quando eu tive 18 anos, meu pai falou, filho, eu queria te deixar a empresa, eu queria ficar mais um ano,
te contar os segredos tal, e depois eu me retiro e você fica tal. Eu não queria isso. Eu não queria isso. Eu queria uma vida de aventura. Eu não queria, principalmente, estar numa empresa onde eu estaria Preso. porque, como diretor, enfim, como patrão, porque eu sou o filho do ex-patrão. E trabalhar com pessoas que me viram nascer, enfim, eu falei, não, muito obrigado, mas não vai dar. E fui entregar pizza, fui fazer um monte de coisa que não prestava, mas enfim. E ele vendeu a empresa. Anos depois, voltando depois do exército, tudo mais, anos depois, ele falou, filho, se o problema era eu, né, já vendi a empresa, porque eu estou vendo que tu é um vendedor nato, por que tu não vai propor teu serviço nessa empresa? Agora não é mais minha. Aí eu achei um desafio. Em vez de começar no topo, eu comecei no chão. E aí até para a questão de impor, de ganhar o respeito, né? Exatamente. Como você falou, você era o filho do dono, você ia começar já lá no alto e as pessoas não iam te dar aquele respeito necessário que você queria ter. Nem eu ia me dar. Então eu comecei do zero e em um ano me tornei o melhor vendedor de todos os tempos da empresa. Só que depois de alguns anos e de vários problemas, inclusive a dependência já estava alta. Já estava alta. Eu fiz o que o cara que tem esse tipo de problema sabe melhor fazer, é chutar o balde. Então é isso que eu fiz. Eu cheguei uma hora no escritório dos meus patrões, né? Eu dei uma carta para cada um, era carta de demissão, e um deles falou, mas Felipe, você é nosso melhor vendedor, o que você vai fazer? Falei, eu estou indo para o Vietnã. E assim que em janeiro de 95, eu peguei uma passagem de ida para o Vietnã, que acabava de abrir suas fronteiras para o turismo. Não tinha nada, nem ninguém. Eu cheguei lá em Hanoi, no norte do Vietnã, eu desci do norte ao sul sozinho, um mês, com minha mochila nas costas. E foi uma viagem incrível. As pessoas, as crianças, corriam atrás de mim para tocar meu nariz, porque o deles é achatado, né? Uhum. E aí eu comia na rua, ninguém falava a minha língua, então eu tirava as tampas para ver o que era arroz, ovo, tudo, né? Às vezes tinha cachorros pendurados, essas coisas. Então, mas assim, incrível. As moças lindas, de vestido longo, as que andavam de bicicleta para ir na universidade, elas me olhavam comer assim na rua, mas com muito respeito, mas com muita curiosidade também. Isso foi logo, que ano que foi isso? 95. Ah, não, tá certo. Em 95. Bem depois da guerra. Acabava de... 20 anos depois da guerra. Uhum, mas estava em recuperação ainda. E depois de 50 anos de comunismo com os russos. Então, os únicos brancos que eles conheciam eram os russos e não queriam mais saber dos russos naquela época. Então, foi uma viagem extraordinária. Eu vi paisagens que hoje é tudo muito desenvolvido lá no Vietnã. Né? Muitos investimentos e tal. Mas, na época, e as fotografias que eu tenho de lá... E a natureza é exuberante no Vietnã? É exuberante, fantástico. Realmente, florestas muito... Eu tinha ido... Eu sou apaixonado por floresta. Se o dia que eu estou deprimido, eu me coloco numa floresta, eu já renasço. Porque eu adoro. Eu me sinto muito bem. Em 91, eu tinha ido na Tailândia e na Malásia. A Malásia, eu fui na reserva de Taman Negara, que é uma reserva de uns 4.000 km², muito mais antiga que a Amazônia, por exemplo. Ela tem 130 milhões de anos e a Amazônia tem 10 milhões, só para ter uma ideia. Lá tudo é gigante. É árvores que também tem na Amazônia, eu sei, mas os insetos, por exemplo, lá tem uma cigarra maior que a minha mão. É tipo um pássaro. E quando ela baixa as asas, parece um grito. Então, eu estava no meio de uma floresta que uma vez eu peguei uma chuva tropical. Eu estava dormindo numa casinha junto com uns indianos. E chegou, por causa da chuva, chegou umas dezenas
de escorpião preto. Mas pensa, aquele mesmo daqueles filmes lá com o escorpião. Sim, o rei escorpião. Exatamente assim, chegou assim, e o velhinho estava sentando numa cadeira, não falou nada, pediu para a filha alguma coisa, a filha chegou com uma tesoura, ele só e cortou o ferrão ali e deixou o bichinho continuar assim. Pelo menos o que passou perto dele, ele fez isso. Eles não atacam? O escorpião não ataca, só se sentia quadro. Sim, né? sim, claro. É igual cobra, qualquer outro bicho. Caraca. Floresta é algo que eu acho maravilhoso. E aqui, então, estou bem feliz. Então, a tua vinda para o Brasil? Então, eu estou no Vietnã. Do Vietnã, eu passo de país em país no Sudeste Asiático. Porque quando eu dei minha demissão, eu fui para o mundo. Eu não sabia se era para 6 meses, para 1 ano, 2 anos, 10 anos. E aí eu chego na ilha de Bali e lá eu vou num bar de surfista, né? Aqueles telões gigantescos com ondas e pá. E eu, cara, sou um cara bem tímido, né? Não sou de dançar nada. Só que eu estava já num estado, vamos dizer, bem, né? Mais do que alegre. Então, totalmente desinibido. E até tirei a camisa. Eu já estava andando há 8, 9 meses também. Já estava tudo bronzeado, quase cozido. E tirei minha camisa jeans ali, fiz assim, joguei ali com meus amigos que eu tinha feito amizade. Tinha um do Irã, o outro da Califórnia, enfim, tudo surfista. E aí eu fui dançar com 2 meninas lindas. E uma em particular eu sentia que tinha alguma coisa. Só que eu estava... Deu match. Só que eu estava tão para lá de Bagdá que ela me deu carona. Era uma quadra, era 1 quilômetro de carro. Eu consegui dormir no carro. Vacilei. Ela não falava a minha língua, eu não falava dela. Eita! E aí eu pensei que tinha sido claro a gente vai se ver de novo. Manezinha? O mesmo dia, quase. Hoje vamos dizer que mas era paulista. Braba! Mas ela já morava há uns 10, 15 anos já em Floripa. Uhum. Aí eu o dia depois eu volto lá, pensando, bom, ela vai estar lá. Ela não veio. Eu falei, será que ela entendeu? Será que eu me expressei bem? Eu falei, bom, talvez ela pensou que era outro dia. E outro dia eu cheguei, ela entrou, ela passou na minha frente, nem olhou para minha cara. Aí eu falei, você vai pro carro, pega o macarrão, você vacila e dorme? Pô. Falei, exatamente. Eu falei, não, mas tudo bem, eu não vou vender tão fácil assim, vamos lá. E aí consegui conhecer. Mas como que vocês se comunicavam? Porque porque ela não falava a sua língua, né? Principalmente o inglês, provavelmente, né? Porque você fala inglês. Ela falava muito pouco inglês, né? E, bom, obviamente que o francês ela não falava, e eu não falava português, né? Então... Acho que quando você falou que era fotógrafo, ela disse, não, esse cara vai fazer meu book. Não é isso, não? Não. Mas aí ficamos 2 meses juntos lá em Bali. Ela tinha uma loja de Bali ali na Lagoa da Conceição, né? Uma loja muito famosa que durante muitos anos. Então ela ia lá fazer compras para mandar fazer roupas, comprar artesanato e tudo mais. Né? E enquanto ela fazia esse trabalho, eu explorava a ilha, tirava foto, fazia a ilha inteira ali, tinha alugado uma caminhonetezinha ali. E aí quando eu achava uma coisa maravilhosa, eu voltava com ela para mostrar o que eu tinha descoberto. Né? Então ficamos 2 meses e meio nessa ilha maravilhosa, até ela me dizer, quer morar comigo numa ilha no sul do Brasil? E assim eu cheguei... Ela que chegou intimando. Chegou aqui aí, ô gringo, e aí, vai ou não vai? Foi mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Aí eu, na hora, falei, é para já. Só que... Não, sou tolo, como diz o Manezinho, sou tolo, vou perder a oportunidade. Por outras razões, não deu para viajar exatamente junto com ela, mas eu
eu veio 2 meses depois. Então, ela voltou para o Brasil. Eu ainda passei 1 mês numa ilha de 7 quilômetros por 1 nas Filipinas, no meio do nada, na ilha de Boracay, onde eu passava, sei lá, 12 horas por dia na água, amigos pescadores, no meio da água, brincando com cavalo marinho. Essa era a minha vida lá. Você fazia foto marítima também? Não. Só terrestre? Não, só terrestre. Pássaros, árvores? Isso. Paisagens. Que é do mundo marinho e o mundo Não, marinho é outro mundo, maravilhoso. Magnífico. Até ontem eu vi um fotógrafo ali que tirava foto de onda. Assim, dá muita vontade de submerso mesmo. O mundo dos corais, o mundo dos... Nossa, mas cada um tem o seu... Cada macaco no seu galho, tem o do drone, eu prefiro, por enquanto, pelo menos, continuar o que eu estou fazendo, estou gostando muito. Mas voltando em Bali, sim. Então eu fui para as Filipinas e depois voltei para a Bélgica para dizer para meus pais, olha, voltei, mas agora da minha vida. Mas agora vou morar no Brasil. Então foi assim. O Brasil foi em que ano? Foi em 95 também. 95. Foi em 95. 95. Eles não botaram a mão na cabeça e disseram, não, Brasil não, amigo. Não, meus pais, graças a Deus, têm pais muito bons e sempre me apoiaram. Que legal. Bom, meu pai também, ele morou muitos anos na África, né? Então, e eles também gostam muito de viajar, então acho que tinha essa tranquilidade. E também acho que confia em mim, né? Que qualquer coisa ruim eu voltava, né? Falando em confiar, agora a gente vai entrar num tema que a gente ia até um pouco mais à frente, mas já que a gente tocou em alguns pontos desse aí, durante a sua trajetória, a sua vida, você teve problemas com alcoolismo e outros, vamos lá, malefícios, né? Certo. Como foi essa entrada com o álcool na sua vida e como você se libertou disso? E o que vinha junto com o álcool? Porque o álcool sempre traz alguma coisa, né? O alcoolismo, ele é triste, muito triste. Muito e ele triste. Traz alguma coisa junto, né? Muito triste, embora... Perdão, se você puder falar sobre isso, claro. Não, lógico. Eu não tem tabu e até gosto de falar desse assunto porque, quem sabe, eu posso ajudar alguém, né? Para mostrar que é possível viver uma vida plena, feliz, sem bebidas, sem drogas. O álcool me destruiu bastante. Eu nunca imaginei que um dia eu ia me tornar um independente, né? Comecei aos 11 anos. 11 anos? Uma festa de família, uma coisa bem comum, com meus primos, tomaram um espumante, eu acho. Mas logo vi que aonde eles pararam, eu não parei, eu continuei. Porque hoje já se sabe que o alcoolismo é uma doença, né, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E provavelmente já... Felipe, quer uma água? Sim. Por favor. Obrigado. Sabe que essa água aí é uma água batizada, né? Água do Papo de Salão. Ótima. Delícia. Boa, né? Igual Boa. essa você não vai tomar em lugar nenhum. Só no Papo de Salão. Por favor, continue. Então, já senti que fazia... Então, o alcoolismo, provavelmente já nasci com essa predisposição genética. Seus pais também? Não, é genético, não é especialmente hereditária, né? Não é de pai para filho, mas está nos meus genes em algum lugar. Se eu não tivesse tido contato com álcool, provavelmente nunca teria ficado doente. Mas eu falo 11 anos, mas na verdade não foi nem 11 anos. O meu primeiro contato com álcool foi 8, 9 anos, quando a minha avó, ela dava uma colherada de fortificante para todo mundo ali na fila indiana, eram meus primos todos, os netos dela, né? Uma colherada antes de comer para abrir o apetite. Você no Brasil, você tinha Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. E ali era um xarope à base de alga, tanto faz. Quando eu escrevi o livro, contando minha história, eu pesquisei, eu adoro pesquisar, e aí eu percebi que, na época, na composição tinha álcool etílico.
como também tinha o biotônico Fontoura. Hoje não tem mais. Não, foi banido. Porque eles sabem hoje, mas na época não se sabia. Como também não se sabia, na Bélgica, só para você ter uma ideia de onde eu nasci, a Bélgica, a terra da cerveja, né? Servia cerveja na merenda escolar até 1970. Até 1970, a criança almoçando na escola tinha direito a uma cervejinha. Era uma cerveja chamada de cerveja de mesa, uma cerveja de 1,5 grau de teor alcoólico, mas enfim. Se seca pagodinho, escuta um negócio desse, é loucura. Ele pede para nascer de novo na Bélgica. Vou nascer de novo na Bélgica, né? Pô, cerveja na merenda, pô, ainda mais carioca, assim, pô, não, tá lá, por favor. Então isso foi o começo, depois você vai experimentando. É isso, o meu negócio era experimentar, nunca imaginei que eu ia me tornar um dependente. Todo tipo de álcool? Todo tipo de álcool, até misturas absurdas que eu fiz. Então, álcool destilados, cerveja, vinho. Minha mãe é francesa, então a gente tinha uma adega relativamente boa. Até de presente, por exemplo, Dia dos Pais, para o meu pai, eu dava um livro de cave, que é um livro onde você escreve as suas garrafas que estão na adega. Uhum. Né? E eu ainda falava para meu pai, não, pode deixar que eu vou lá anotar o que tem. Então eu anotava e algumas eu deixava do lado para beber sozinho no estacionamento do prédio, por exemplo. Então já na adolescência já começou assim. E qual era a tua sensação? Bom, a sensação realizado? Não, com certeza não, mas o álcool ele dá prazer, né? Sim. Bom, pelo menos no começo ele dá prazer. Só que também deprime. Exatamente, deprime, dá prazer, logo depois deprime. E depois você sempre quer sentir o mesmo prazer que no começo, e tu nunca vai conseguir, porque tu sempre vai querer mais e mais e mais, e tu não acha mais aquele prazer lá do comecinho. Tu não acha mais. Então você precisa de cada vez mais dose, né? Esse, na verdade, vou te cortar, isso na verdade é o princípio de todas as drogas, né? Drogas mais fortes, sim, né? Você inicia com aquele prazer absurdo e ela já não te sacia mais, você começa a usar cada vez mais, até quando você se dá conta, você se tornou uma pessoa dependente daquele uso, né? Exatamente. E o que aconteceu comigo também, porque junto com o álcool, né? Quando eu cheguei no Brasil, aí já conheci outras drogas, já tinha experimentado na Bélgica também e pelo mundo, mas chegando aqui foi muito uso de todos os tipos de drogas, né? Isso não me impedia de fazer meu trabalho, não me impedia no começo, né? Não me impedia de ir no mato, de registrar, fazer minhas fotos, tal. Ao mesmo tempo, a vida era complicada, o equilíbrio emocional já não tinha mais, tinha uma tristeza até comigo também. Aí começou vários tipos de problemas. Alcoolismo e perdas. É uma perda atrás da outra, né? É fundo do poço. Agora, o fundo do poço para um é quase perder a vida, né? O cara precisa perder a mulher, o carro, o emprego, tudo, né? Para outro, só a perda da dignidade já é o fundo do poço, né? E sofrimento não se mede, né? Da mesma maneira que não caracteriza um alcoólatra com o que ele bebe. Se ele bebe cerveja, ou se ele bebe cachaça, é a mesma coisa, né? Se você vai nos grupos de recuperação na Bélgica, por exemplo, é tudo dependente de cerveja. Na França vai ser de vinho, isso não interessa, né? Da mesma maneira que se você... mas eu não sou alcoólatra porque eu não bebo todos os dias, né? Eu bebo cerveja, eu sou um bom vivant, um boêmio, não sou um pé d'água, um sem dente, é isso? Então tem todo o lado social, que o cara que bebe cerveja, o champanhe, então é um bom vivant, um boêmio. Na verdade, a alcoólatra é igual.
não interessa se você bebe 5 dias por semana, o dia todo. Se cada vez que você bebe, você perde o controle sobre o seu consumo, você tem um problema de dependência. E aí, você primeiro admitir isso demora muitos anos. Eu demorei 25 anos. E depois você procura ajuda, aí fica mais fácil. Mas o que foi esse gatilho que te fez perceber isso? Foi todo o sofrimento ou foi muita perca? Ou os dois juntos? Os dois juntos e várias coisas nítidas que aconteceram que eu estava perdendo o controle. Dentro do teu âmbito familiar, da tua família, como era essa situação? Como eles tratavam essa situação? No começo era uma situação normal para eles verem você bebendo? Ou eles começaram a se preocupar e verificar que você começou a passar dos limites ali? Eu acho que eu saí na hora certa para a minha mãe. Eu não sei, eu acho que a minha mãe meio que estava fazendo assim, sabe? Tipo, colocando a cabeça no buraco para não ver. E eu também, o dependente, ele é muito esperto para manipular, para esconder. Então, eu não deixava rastro. Eu saí de casa, eu tinha 23 anos, ainda morei em Bruxelas até os 28, mas não morava mais com eles. Mas indo e voltando dos lugares do mundo, né? Sim, sim. E essa ida e voltando dos lugares do mundo, esses lugares que você frequentou durante o mundo, você teve problemas? Claro, você tinha problemas com álcool, mas problemas com a polícia, com moradores, faz o álcool? Nunca. Nunca? Nunca. Eu não sou uma pessoa que Eu tive muita sorte também, mas eu nunca fui de me meter em encrenca. É por isso que eu consegui viajar tanto sem ter problema, porque eu respeito as regras, os costumes das pessoas. Eu não chego tipo em colonialista, né? Ou eu sou europeu, nada. Aqui eu que sou estrangeiro e aqui vocês me acolheram muito bem. O brasileiro sabe acolher muito bem o estrangeiro, então eu sou muito grato da maneira que eu fui recebido aqui. Em 6 meses eu já falava português, bom, infelizmente com esse sotaque que não quer me largar, mas tudo bem. Você fala muito bem português. Mas, Felipe, quando você conheceu a sua esposa, você era dependente do alcoolismo, né? Você era alcoólatra, né? Já tinha esse costume de... Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei surpreso de tanta gente bebendo cerveja. Eu pensava que só se bebia cerveja na Bélgica, mas não. No Brasil se bebia muita cerveja. Cerveja ruim, né? Mas... Bom, ainda bem que foi você que falou. Mas como não tinha... Mas o brasileiro foi descobrir a boa cerveja depois que inventaram a cerveja artesanal. Cara, ainda bem... Porque enquanto não se bebia muito aquele suco de milho, né? Ainda bem que eu parei de beber antes que a Stella Artois chegou, né? Porque agora tá em qualquer supermercado tem cerveja belga para comprar, né? Mas é uma longa caminhada até você chegar e dizer, cara, eu estou precisando de ajuda. Aconteceu muitas coisas. E comecei, por exemplo, a ter problema em todas as juntas. Eu fui ver uma médica, uma reumatologista, eu expliquei, eu falei para ela. Falei, olha, eu bebo bastante. E aí ela me disse tudo que eu queria ouvir. Ela falou, você bebe o quê? Eu falei, cerveja, eu sou belga, né? Sempre era a minha desculpa. Né? Sou belga. Cerveja tudo bem, maneira um pouco. Tá. Só que anos depois eu... Por que a cerveja tudo bem, né? Eu conheço pessoas que bebem diariamente. E na época que eu até bebia também, hoje também já não bebo faz um bom tempo. E eu comentava, porque eu sempre fui beber, como eu pratico muito esporte, eu bebia sempre no final de semana, uma cervejinha ou outra, assim, mas bebia também um pouco mais da conta. E acaba atrapalhando o meu esporte, então eu larguei de vez, né? Mas as pessoas que eu conhecia, elas bebiam todos os dias. No mínimo. Se a pessoa não tomasse 6 latinhas de cerveja no dia, não estava bom para ela. E eu comentava, fulano, acho que você precisa de ajuda, cara.
Tu é maluco, isso não existe, só porque eu bebo cerveja. Isso aí me dá prazer, pelo menos eu chego, tomo a minha cerveja, fico mais calmo. Claro, claro. E está trocando uma situação por outra, né? Ele acaba achando que dentro daquele mundo ali, que é uma droga também, ele satisfazendo naquele momento, não está prejudicando ele, mas ao longo está prejudicando. E você que é pai, você é o espelho do seu filho. E o seu filho percebe que aquilo ali é uma coisa natural. E você, com 11 anos, menos de 11 anos, 8 anos, começou com xarope, mas começou a beber uma espumante com 11 anos de idade. E aquilo, com certeza, desculpe, é uma influência familiar. Com certeza. Porque se a sua família fosse uma família que praticasse outros hábitos, você seguiria outros hábitos, né? Mas como a sua família praticava aquele hábito, você não sabendo da sua condição genética, você começou a beber e ali veio a sua doença a aflorar, né? Então... isso é um reflexo até conhecido e comum quando você, inclusive, quer ajudar alguém, né? Porque o familiar, o amigo, no começo, ele tenta, de alguma maneira, chamar a atenção da pessoa sobre o seu consumo. E o cara menos quer ouvir isso. É por isso ele dá coisa. Ele não quer que fale sobre isso. Então, vem a negação. Mas não é uma particularidade, Felipe, desculpa de novo, não só do todo... Bom, toda pessoa que utiliza de produtos químicos, né, álcool, drogas, ele só consegue sair, como você, por si próprio. As pessoas que utilizam, elas não saem porque um pai, uma mãe, um irmão, um tio, ou sei lá, os amigos tentam fazer ela sair. Se ela não tiver a vontade própria de enxergar o que você enxergou, de ver o que estava transformando a sua vida, e além de tudo, ser forte o suficiente, porque você sendo dependente, você é fraco, você se torna fraco, e você renasce das cinzas, sai do fundo do poço, se torna uma pessoa forte, ser forte o suficiente para lutar contra uma doença que não só mata, como destrói muita gente. Então eu acho que você dá de parabéns por isso, tá? Pela sua força de vontade, né? E dentro dessa situação. O maior prazer hoje além de fotografar, é tentar ajudar outras pessoas também, né? Por isso que eu faço, por exemplo, um trabalho voluntário no Instituto Psiquiátrico especializado aqui, na dependência química, né? Faço um trabalho voluntário há uns 9 anos lá, com os internos, para mostrar que é possível viver uma vida tal, mas realmente você tem que querer, começa assim, mas para querer, você primeiro tem que ter perdas. Não adianta o cara começar a beber e começar a chamar a atenção, não. O cara vai ter perdas. Perdas é o cara bater o carro, o cara esquecer onde está o carro, o cara brigar com a mulher, de repente perdeu o controle, de repente a voz se exaltou, perder coisas, perdi o celular, perdi a chave, perdi essas coisas. Perdas, perdeu a amizade. A dignidade. Né? Dignidade. Dormir na rua. Não, se mijou todo. Se mijou todo. Né? Aconteceu comigo esse tipo de coisa. Eu conto num dos livros que eu escrevi, eu conto todas essas histórias para que justamente alguém possa se reconhecer e dizer, putz, mas eu também passei por isso. E, então existe uma luz no fim do túnel e tal. E aí, quando eu estava já pela bola 8, já no bico do urubu, como a gente fala, aí eu fui numa clínica médica aqui na Lagoa da Conceição, pedi para falar com um médico, né, que tem um anonimato ali também, né? E eu sabia que não ia sair de lá. Eu nunca vou esquecer dela, a doutora Gabriela. Falei, doutora, a senhora não me conhece, também não conhece, mas é o seguinte, eu bebo todos os dias há muitos anos, uso drogas todos os dias há muitos anos, eu não consigo parar nem metade de um dia. Fala um pouquinho mais alto por causa do microfone. E eu não consigo parar nem metade de um dia. E ela me diz, Felipe, nem todos que querem parar conseguem.
mas os que conseguiram, que eu conheci, passaram pelos Alcoólicos Anônimos. Eu acho que naquele dia ela salvou minha vida, porque eu continuei bebendo poucas semanas, tipo como uma criança que sabe que vai perder aquele brinquedo, né? Mas aquele brinquedo já não me dava prazer há tempo. E aí um belo dia eu procurei ajuda, lá mesmo onde me foi sugerido, e até hoje. E se Deus quiser, esse ano eu vou completar 20 anos sem bebida. Ingressei na outra irmandade paralela de narcóticos também um dia antes. E hoje eu estou abrindo meu anonimato porque é meu anonimato. Eu não tenho o direito de abrir o anonimato de ninguém, mas eu tenho o direito de abrir o meu se com isso eu posso ajudar alguém. Então isso é a ideia, né? Junto com a fotografia, a minha chegada no Brasil é tentar mostrar que a vida na bebida e nas drogas não tem futuro. E você não consegue fazer nada. Você não consegue, nunca teria conseguido escrever um livro, publicar, fazendo exposição, fazendo tudo que eu fiz, nunca. E a sua esposa nesse tempo todo, nesse meio tempo, que você, quando estava com ela também, você usou drogas, álcool? Sim, vamos dizer que tudo era um conjunto meio... Você chegou a ter a sensação de perca dela? Meio doentio, sim. Nossa relação estava por um fio há muitos anos, eu vou dizer, devido a isso. Mas tudo o contexto também estava meio que contaminado, onde a gente morava, a vizinhança, as visitas constantes em casa, era o tempo inteiro no meio da droga, da bebida, das visitas constantes, e muitas vezes as visitas dela. E eu, meio que europeu, que é acostumado com um núcleo familiar muito pequeno, que gosta da sua privacidade e tal, eu me sentia com a minha privacidade invadida o tempo inteiro, pá, e a cada vez que entrava alguém tinha que ter aquele costume lá, pá, 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 e era um inferno. E por incrível que pareça... Você não imaginava que a nossa cidade aqui teria um âmbito tão forte também direcionado à droga e à bebida, né? Com certeza não. E eu também só via, no final, eu só via quem usava, quem bebia. Era o teu foco, né? Buscar Não, aquilo que te fazia bem. eu não, para mim, todo mundo usava, ninguém não usava. E quando eu entrei em recuperação, e que eu comecei a, por exemplo, ir no restaurante, coisa que eu não fazia mais porque eu não comia, né? A minha comida era as calorias da cerveja e fora as outras drogas que também que te corta a fome. E aí eu comecei a ir no restaurante, meio que me dá de presente. Eu comecei a perceber, falei, caramba, olha só, essa mesa não está bebendo, está bebendo suco de laranja, essa aqui está bebendo água. Eu comecei a ver um outro mundo, um monte de gente que não bebia. Outro exemplo, eu tinha um Fusca, eu tenho até hoje. O Fusca na época que eu parei de beber, meu Deus, o Fusca era igual eu, era tudo assim, ó, um paralama assim, era tudo podre, tudo a pintura, tudo arranhada, o para-choque. Então, hoje, meu Fusca está um brilho, está maravilhoso. E na época, eu só via na rua os Fuscas podres, igual a mim. Hoje, eu não consigo, se tiver um, eu não consigo nem olhar. Não chama a minha atenção. Hoje eu vejo só os que estão em recuperação. Então é isso. Eu mudei meu foco. Né? Para falar uma linguagem de fotógrafo, eu mudei meu foco. Mas sozinho você não consegue. Você tem que tomar a decisão sozinho. Mas depois você tem que procurar ajuda. E falando em sozinho, eu tive uma grande ajuda porque eu me dei um chute na bunda, eu mesmo. O dia que eu procurei ajuda, eu liguei para os meus pais. E eu parei de mentir e de manipular. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu uso drogas há muitos anos, eu bebo todos os dias, eu não consigo parar, mas eu vou procurar ajuda
pode ficar tranquilo que eu vou procurar ajuda a partir de agora. E desliguei. Eu sabia que ao dizer isso, não tinha mais como voltar atrás. Porque quantas vezes eu falei, cara, não, deu, não dá, parei. E só que não, o vício falava, não, parou nada. Volta aqui, vem cá. Tu vai beber, vem. Então, só que dessa vez não tinha mais como voltar atrás. E aí foi bom, foi ótimo. Eu meio que me empurrei, né? Você acredita que foi Deus? Oh, bem capaz. Tem muitas histórias bonitas, inclusive, sobre essa espiritualidade. Eu tinha poucos meses de recuperação, né? Tudo um mundo novo. E eu sempre fui um homem de fé, mas de pouca fé. Pouca fé. De pouca fé. Então, meio difícil sempre em busca dessa conexão, mas nunca de fato me conectando. Eu gostava de entrar, por exemplo, numa igreja sozinho, né? Sentir várias coisas, mas não passava disso. E eu comprei um livro que chamava A Arte da Serenidade. E no fim de semana eu pegava meu Fusca, eu explorava um mundo novo. O meu mundo, Carlos, ele tinha se restringido a isso, a nada. Então, eu tinha parado no final, nos últimos meses, eu tinha parado até de fotografar, de ir no mato, nada. Por quê? Porque não vai ter bebida, porque não vai ter... Você começa a calcular os lugares onde você vai. Eu totalmente antissocial, de repente para não ser julgado, né? E você muda todo o teu ciclo de amizade também, né? Ou você continuou com o seu ciclo? Não, eu costumo dizer, eu não coloquei ninguém fora da minha casa. Eles que deixaram de vir. O que eu vou fazer na casa do Felipe? Não tem mais Não tem mais a não droga. Tem mais a droga, não tem mais bebida, não tem mais nada. O que eu vou fazer na casa dele? Então, eu não coloquei ninguém. Literalmente expulsando seus demônios, né? Não as pessoas, mas aquilo que vinham com elas. Né? Mas aí tu percebe que alguns eram amigos, mas outros eram companheiros de corpo, né? Companheiros de uso. Aí é totalmente diferente, né? E só para voltar nessa, porque essa parte com certeza vai te tocar. Eu estou lendo esse livro, A Arte da Serenidade. Eu pego meu Fusca e eu vou para Urubici. Cara, Urubici é longe, de Fusca é mais longe ainda. Eu chego no Morro da Igreja, de frente para a Pedra Furada, eu sento numa pedra, eu vejo, tem o cânion ali e tem a Pedra Furada na minha frente. Eu leio o livro, e nesse momento eu leio uma passagem que diz assim, ó, acreditar no poder superior, o em Deus, não é como entrar num chuveiro, é mais como ser envolta por gotas de neblina, papapá. Nessa hora, eu olho para frente, cadê a Pedra Furada? Uma neblina gigantesca tinha subido do cânion, tinha chegado em mim, até eu me virei, não dava nem para ver o Fusca mais. Aí os que não acreditam vão dizer, é lógico, todo dia, fim de tarde, naquele lugar, fecho de neblina. Mas para mim, não é isso, porque é a passagem que eu estava lendo e eu estava em busca dessa conexão. Então isso foi um despertar espiritual para mim que nunca mais me largou, no sentido de que eu sei que eu não estou sozinho e eu sei que eu nunca esteve sozinho, até porque eu me coloquei em muitas situações de risco no mundo inteiro, bebendo, usando drogas e nada aconteceu de grave. Olha como ele te ama, né? É. Aí você percebe como tem alguém acima da gente que nos deixa sempre de uma certa forma seguros, né? Nos dá uma liberdade de seguirmos nossa trajetória, nossa estrada, mas quando vê que você não consegue mais chegar, ele te puxa pela mão, né? E agora é a minha hora de retribuir um pouco. Retribuir para ele com a forma que você está retribuindo. Cara, isso de uma certa forma é um grande exemplo, né? Você tem filhos? Tenho uma filha que, graças a Deus, teve um pai presente, né? Porque eu parei de beber, de usar droga, ela tinha 3 anos e meio, não consegui parar antes. E eu fui um pai presente a vida dela inteira.
ido nas reuniões da escola, tudo eu fiz, tudo eu acompanhei. As viagens pelo mundo, fiz muitas com ela também, para deixar ela fala francês fluentemente, e ela é manezinha. Eu sou de fora, mas eu fiz uma manezinha. Então, claro, tu já ganhaste teu mané card, amigo. Já tens o teu mané card. Sim. Já tens uma manezinha. E você parou para pensar, com certeza, nisso, né? Que você seria o espelho dela e queria ser um espelho bom? Com certeza. Hoje eu não impedi ela de ir usar álcool, até porque impedir muitas vezes é um efeito contrário. Mas pelo meu exemplo, primeiro ela é super do esporte, ela é fit, ela é tudo. E ela sabe também. Ela sabe todo o meu percurso, ela tem ideia e ela é feliz sem. Então, isso é que é maravilhoso. E a sua esposa? Então, na verdade, eu me separei em abstinência. Em abstinência? Às vezes acontece isso mesmo. Se suporta até na bebida e, de repente, na abstinência muda as coisas. Mas se tem uma coisa que eu me orgulho de ter conseguido é nossa separação. Hoje não tem... Foi uma separação... como se chama? Amigável, né? Não foi litigiosa, né? Então eu consegui a guarda compartilhada da minha filha, né? Que isso eu queria muito. E até hoje é assim. Até hoje é assim. É uma semana na casa da mãe, uma semana. Eu fui o primeiro a conseguir isso em Santa Catarina. Bom, bem verdade que muitos pais também se separam e não querem saber do filho, né? Você não pode ser chamado de pai, né? Nem pai nem mãe, né? Mas eu, para mim, era a minha vida e, com certeza, a vinda dela me deu aquela força para tentar sair do buraco, porque eu não queria que a minha filha tivesse um pai assim e até, de repente, eu morrer muito cedo, né? Com certeza, se eu não tivesse parado, já teria morrido faz tempo. Trouxe consequências físicas para você? Sim, com certeza. Eu tinha essas dores nas juntas, eu tinha vários quadros de diarreias, enfim, uma coisa, um inferno, uma degradante, né? E, olha, 7 dias de abstinência trouxe a minha vida de volta. Nunca mais tive dor nas juntas, nunca mais passei por o que eu acabei de falar. É vida nova. Perdi 20 quilos em 3 meses. Bom, já recuperei, né? Parei de fumar depois e tal. Mas, parei de fumar 2 anos e meio depois também. Já faz 15 anos. Não, faz mais, 17 anos. Porque eu pensei, bom, você parou de fumar... Não, você parou de beber, parou de usar drogas. Vai continuar te matando fumando 2 maços de cigarro por dia. E eu parei. E hoje, eu que sempre corri atrás da liberdade, né? Era o mundo inteiro e tal. Mas estava preso... Eu estava preso no vício. No vício. A liberdade eu conheci quando eu me livrei disso. No vício. Hoje, sim, eu sou um cara livre, inclusive livre para voltar a beber se eu quiser. Só que eu não sou maluco, né? Eu vejo centenas, milhares de exemplos anualmente. Não tem um que voltou a beber e que veio dizer, cara, estou bem, estou no controle, eu consigo controlar o meu consumo. Acho que não existe. Você não existe. Sabe que você não tem o controle. Não existe. Não importa quanto tempo você fique sem. Porque eu sou portador dessa doença, entende? Então, a partir do momento que você sabe disso, e outra, você não pode encarar a renúncia como uma perda. Renunciar não é perder. Renunciar é trocar. Se você pensar, mas eu estou abrindo mão, cara, tá todo mundo bebendo, eu estou aqui, estou abrindo... Não está abrindo mão de nada, cara. Tu estava com algo que estava te matando e hoje tu está íntegro, tu tá tranquilo, tu dorme tranquilo, tu dorme super bem, tu consegue conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, consegue ajudar outras pessoas. Minha mãe não está
não está preocupado à noite aonde eu estou, o que eu fiz, se eu bati o carro, se... Putz, já aconteceu 3 dias procurando o carro. Bah. Eu tinha estacionado, mas não lembrava aonde. Demorei 3 dias para achar. Essas coisas, né? Meu diretor quer te fazer uma pergunta. Fala bem alto, diretor, vai. Felipe, eu queria te perguntar um pouquinho. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que você encontrou a recuperação na sala de recuperação em 2 irmandades, né? Exato. Você consegue contar um pouquinho como é, para quem não conhece, como é uma sala? Claro, qual a claro. sensação que você tem? Não, até porque muitas vezes você tem muita preconceito, né, sobre essas irmandades de 12 passos, ninguém sabe exatamente o que é, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, o que é isso? É um lugar onde as pessoas se reúnem para beber, de repente, ou é a pessoa com aquela tochinha lá nas costas? Não é nada disso. São salas presentes no mundo inteiro, né? Alcoólicos Anônimos, por exemplo, nasceu em 1935 nos Estados Unidos. E é super simples, cara. Eu tinha encontrado um cara num churrasco do meu vizinho na época, com quem eu bebia, usava droga, tudo. E aquele dia, esse cara estava com um copo, todo mundo com uma long neck na mão, e ele com um copo preto. Aí eu falei, mas que é isso? Aí eu não conhecia ele, eu falei, vem cá, o que você está bebendo? Ah, Coca-Cola. Eu falei, Coca-Cola? Para mim, um adulto tomando Coca-Cola não existia. E eu falei, Coca-Cola com quê? Não, Coca-Cola pura, quer experimentar? Eu falei, quero. Experimentei, quase cuspi, era Coca pura. E eu falei, quem é esse maluco aí? Ah, esse é o fulano, ele mexe com grupos, papapá. É um ex-tudo, um ex-drogado, um ex-bêbado, tá. Aí ficou aqui, né? Ex-tudo. Ex-tudo. Aí eu chamei ele 3, 4 dias depois, uma semana. Falei, olha, eu queria parar de beber, papapá. Em 3 perguntas que ele me fez, ele já percebeu que não era para mim, que era para aliviar a barra lá em casa, que não estava bom e tal. E então ele decidiu, sabidamente, não me ajudar. Eu não estava pronto naquele momento. Então ele me deixou descer, talvez, ao último degrau no inferno que ainda faltava. E chegou rápido. E aí eu acho que aí nesse lapso de tempo chegou aquela médica lá. E aí um mês depois liguei para o cara de novo. E lá ele viu que não era para me ajudar um dia, era para me ajudar aquele dia. E aí ele me levou, não, a gente marcou, olha só, não, essa história é incrível. A gente marcou na igreja lá na Trindade, lá perto da rótula da USP. Tinha um grupo lá perto da igreja, aí falou, 7 horas na frente da igreja, tá. Aí eu tô lá na frente da igreja, 7 horas, nada do cara. Eu falei, meu Deus, o dia que eu quero procurar ajuda, o cara não vem. Pronto. Aí eu ligo para ele, eu falei, bom, já estou aqui faz tempo. Eu também. Eu falei, como assim eu também? Eu falei, ele estava na igreja certa e eu estava numa igreja pequena que não tinha nada a ver, só que tinha uma fileira de eucaliptos, então a gente não dava para se ver. Então eu atravessei, encontrei com ele, entrei na sala, sala de ENEA, muitas vezes cadeiras assim californiana, né? Todo mundo sentado, todo mundo me acolheu muito bem, né? Me colocaram à vontade, tem uma água, um café e tal. Fica aqui, senta, escuta os depoimentos. Escutei os depoimentos, me reconheci em muitos deles, ingressei, né? Porque ali ninguém vai te dizer você é um dependente, é você mesmo que decida, não, eu quero ingressar, eu sou. E aí ingressei, só que eu saí da reunião, eu era o rei do pit stop, eu não consegui não parar numa loja de conveniência. Desde aquele dia, 9 de novembro de 2004, não usei mais drogas. Mal sabia eu que bebida é droga também. Mas eu parei na loja de conveniência, bebi várias cervejas, uma atrás da outra, mas eu não comprei mais para voltar para casa. E o dia depois liguei para esse meu amigo, pensei que ele ia me detonar, e nada disso aconteceu, porque essa irmandade é puro amor. Então ele me diz, não, Felipe, não tem problema. Hoje
eu vou te levar numa outra reunião onde talvez você se identifique mais ainda com os depoimentos. E aí me levou para uma reunião de Alcoólicos Anônimos, desde novembro de 2004, assisti a reunião, ali tinha um púlpito, um palco, né? Com um depoente que vinha, eu escutei 10 depoimentos. O primeiro me marcou, nunca esqueci, o primeiro depoimento que eu escutei, nunca esqueci. Me marcou muito e decidi fazer parte disso também. Era tudo vencedor, cara. E ninguém falou, você faz isso, faz. Não, o cara vai lá e fala como ele fez. Ó, eu sou fulano, eu bebi assim, 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 hoje eu não bebo mais, papapá. O cara fala uns 10 minutos, eu fiquei ouvindo, eu estava cheio de ânimo. E aí eles me facilitaram a vida. Porque quando você entra em uma sala de aula, todas as salas têm a mesma frase. E não está escrito, não beba nunca mais. Está escrito, evita o primeiro gole só por hoje. Isso muda tudo. É sugestão, não é uma coisa... não está impondo, né? Exatamente. E também é um programa só por hoje, porque nunca mais é muito tempo. Então é isso que me disseram lá. Cara, é só por hoje. Um dia sem beber você consegue. Volta amanhã. E assim eu fiz, eu voltei. E o desejo de parar de beber começou a ir embora. Foi difícil. O primeiro mês é difícil. Você tem que evitar hábitos, pessoas, lugares, tal. Mas indo na reunião te dá é tipo o celular que está quase no fim, pá, tu vai te plugando. E aí o que faz? É o equilíbrio emocional. Você escuta depoimentos de pessoas que, às vezes tu chega na reunião, tu pensa que teu problema é monstro. Meu dia é um inferno, tal. Aí sempre tem alguém com problema maior que tu chega na reunião, tu escuta um que tem um problemão mais terrível e não bebeu. Eu saio de lá e eu não tenho problema nenhum. Eu estou bem, está tudo tranquilo. Então, se você está muito para baixo, a reunião, os depoimentos te colocam no equilíbrio emocional. Se você está muito para cima também, uma boa notícia, uma grana entrando, sei lá, enfim, várias boas notícias, alguém nascendo e tal, tem que cuidar das suas emoções, tanto as ruins quanto as boas. Então, a reunião também te coloca no lugar e tu sai calibradinho, como quem tem Fusca, né? No ponto. O Fusca está no ponto quando eu saio da reunião. Felipe, dentro desse mundo da fotografia, como é que eu vou tentar explicar isso? Eu, por exemplo, eu pratico esporte de luta. E dentro do meu esporte, eu jogo para fora meus demônios. Quando estou um dia muito estressado, tenho muitos problemas, eu vou e levo para aquele saco de bater ou para minhas aulas de jiu-jitsu. Não machucando, não, mas sim jogando para fora dentro de você. Esse período de abstinência, de recuperação, ou até hoje, a foto te fez jogar esses demônios para fora? A foto, quando você estava na mata, sem o álcool, você conseguia jogar aquele teu demônio para fora, e quando você estava fazendo aquilo que você mais ama? Com certeza. A fotografia sempre foi uma terapia para mim, e a fotografia de natureza em particular, porque como o nome indica, é de natureza. Então você está em lugar onde não tem gente, em geral, o mínimo possível. Então, você, Deus e a natureza. Exatamente. Ou um todo. Exatamente. Né? Então, é tipo, eu vou fotografar a lua cheia, de planejamento, tu imagina onde ela vai sair, tudo isso é planejamento, não é só, ele estava lá, ele estava no lugar certo, na hora certa. Não, tem planejamento ali, mas eu sou... Nossa, e às vezes, por exemplo, uma vez, muitos anos atrás, eu estava um dos lugares que mais gosto aqui, que era o Sertão do Peri, ali, né? Lugar super selvagem. Aqui no sertão do Ribeirão da Ilha ali. Exatamente. O lugar era... Pensa, estou falando disso... Sabe que eu não conheço o sertão do Ribeirão da Ilha, e eu já moro em Florianópolis há mais de 30 anos, e já fui convidado algumas vezes. Eu nunca subi o sertão, e todo mundo fala que o sertão é magnífico. Mas, se bem, a gente falar que o sertão é magnífico, nós estamos
cobrindo os outros lugares da ilha de Florianópolis, porque aqui cada ponto é magnífico, né? Magnífico. Mas realmente ali você tem um lado selvagem, é muito selvagem. Muito mais primário assim a mata, né? Árvores bem antigas. Uma vez eu vi um muriqui, que é um macaco difícil de se ver, é bem grande assim, muriqui. E eu vi um, estava sentado numa bromélia, só que não consegui registrar. Uma outra vez tinha 7 tucanos num galho só. E na hora a minha máquina travou, cara. Mas e daí? Aí eu vou viver frustrado? Eu vou... Não, aí o que eu fiz? Eu larguei a câmera. Eu fiquei olhando. Contemplando aquela beleza. Não, e essa imagem está registrada até hoje. Tanto é que eu estou falando sobre ela. Então eu tenho essa imagem até hoje. Tudo bem, eu não consegui passar para os outros, pelo menos não em imagem, mas em palavras a pessoa pode imaginar também, né? E que história? Porque fotografia, alguns dizem que é você fotografar a alma, né? Quando você tira de uma pessoa de um lugar. Você fotografa ambientes, natureza. Que história por trás de cada foto tem? Olha, atrás de cada foto tem toda a minha história. Tem todos os livros que eu li, as mulheres que eu amei, os desamores também, né? Tudo isso faz o meu ser, a minha sensibilidade. E é isso que eu retrato nas minhas fotografias. Se você olha as fotografias que eu faço, muitas pessoas conseguem perceber essa sensibilidade que eu tenho e até se emocionam com isso, porque de repente eu consigo ver coisas que a pessoa não viu ou não consegue ver. E eu gosto muito de poder dividir isso também com o outro. Cada imagem daquela conta um pouco da sua história. Isso? É uma poesia. Eu sempre gostei de escrever também sobre, né? Eu gostava de escrever tipo poesia, quando, sabe, aquele sofrimento amoroso no começo, sofri muito. E aí eu gostava de escrever. Hoje eu escrevo em imagens. E é exatamente a mesma coisa. Eu transmito isso a partir de uma imagem. Uma imagem é uma poesia. Inclusive, um projeto que eu fiz aqui em Florianópolis aí foi o contrário. Foi um livro sobre Ilha de Sonhos. Era um projeto com uma poetisa que fez várias poesias sobre vários lugares da ilha. E aí eu fiz as imagens. Então, eu lia a poesia que ela já tinha feito do lugar, e a partir da poesia eu tirava uma foto que as palavras me inspiravam. Em geral é o contrário, né? A pessoa vê uma imagem e escreve uma poesia. Ali foi ao contrário. Essa é a sensibilidade de enxergar o que a gente não enxerga, né? Foi a Amazônia? Você acredita que ainda não? Foi o que te iniciou nessa vida? Incrível. Não, mas está nos meus planos. Está nos teus planos? Tem muitas Você tem coisas. assim uma referência de um fotógrafo que aqui no Brasil tem um muito famoso, né, que é o Sebastião, né? Sebastião Salgado, né? Que ele fotografa também imagens igual a você e em lugares inóspitos, em lugares muito escondidos. Fantástico. Ele é especialista em preto e branco também. Realmente é um dos mestres, né? Ansel Adams também, que era um norte-americano, né, na década de 1920, especialista em parque do Yosemite e tal, aquelas fotos preto e branco fantástico. E tem Araquém Alcântara, que é um grande fotógrafo de natureza, eu me inspiro muito nele também. O Marcelo Cavalcante também, com quem eu acabei fazendo amizade. São brasileiros? Tudo brasileiro. Sim, tem grandes fotógrafos de natureza, e você aqui tem um playground que é maravilhoso, né? Aqui é maravilhoso. Né? Mas você tem uma veia comercial, né? Você disponibiliza suas fotos em um banco de imagem mundial, que é o Stock Photos, né? É o Getty Image Bank. Eu trabalhei muitos anos com esse banco de imagens. Tem foto lá de Nova York, um dia eu tinha um sonho de fotografar essa cidade.
Nova York. Você está que nem num filme, né? E até levei minha filha junto. Minha filha tinha 14 anos. E, em geral, as pessoas passam 2, 3 dias. Em Nova York, eu passei 13 dias ou 13 noites. Foi incrível. Era 25 quilômetros por dia a pé, tudo. Eu queria tudo. E adorei. Então, essas fotos estão lá nesse banco. Como é que funciona esse banco de imagens? As pessoas conseguem elas pagam para ter acesso a esse banco? Sim, as pessoas... Elas utilizam essas fotos para o quê? Para mídia? Na verdade, quando você coloca suas fotos em banco de imagens, você nem se pergunta para que é. Você nem sabe o uso que eles fizeram, né? Porque é tudo com o banco de imagens que faz a gestão disso, né? Na verdade, eles estão ganhando dinheiro, você ganha uma porcentagem bem pequena. Mas, enfim, é bom porque é mundial, né? Do mundo inteiro. O cara que quer uma foto da Ponte do Brooklyn, ele vai digitar lá e ele vai ver um monte de fotos. De repente, a minha está lá, né? E aí depois eu parti para os livros, né? Porque já em recuperação é nova vida. Tudo que as oportunidades que você deixou passar, né? Você não deixa mais passar. E aí, por exemplo, eu fiz 2 livros sobre a Serra Catarinense. Traz aí o livro para a gente aqui, por favor. Traz esse também, que é o dele, da vida dele. Esse aqui foi o primeiro livro. Mostra lá para a câmera. André, mostra para mim para a câmera, por favor. Esse é o primeiro livro que você escreveu? Não, essa é minha autobiografia, que chama Na Outra Margem. Todas as histórias que eu contei agora estão nesse livro, né? E muito mais. As viagens pelo mundo. Na Outra Margem. Aqui você relata a sua vida. Tudo, sem tabu, como eu fiz agora. É um livro de ajuda também. Com certeza. Mas o único objetivo de ter escrito esse livro é de poder ajudar alguém a partir da minha própria história. Não foi para ganhar dinheiro, inclusive não ganho dinheiro com escrever um livro desse. Mas se com esse livro eu conseguir salvar uma vida, já terá valido a pena. Então, isso foi o objetivo desse livro. E quando o meu mundo se abriu, que era minúsculo, era realmente, não tinha mais nada. Eu bebia em casa, os 10 últimos anos eu bebi todos os dias, os 5 últimos eu bebi todos os dias, o dia todo. 10 de manhã já. Triste. E quando eu parei, eu comecei a descobrir territórios, por exemplo, que tinha uma Serra Catarinense a meia hora de Floripa, com o ar mais puro, paisagens fantásticas e pessoas que tinham mais a ver com esse Felipe novo, né? De que o mundinho meio contaminado ali que eu vivia na época. E eu pegava o Fusca, tal, e um dia eu ia para Urubici, para tal, só que é muito longe. E uma hora eu parei no meio do caminho, eu parei em Rancho Queimado, me hospedei numa pousada. A dona dessa pousada é minha segunda mãe hoje. E eu fui com minha filha. Minha filha era pequena, tinha 5 anos. E lá eu recebi amor, carinho, compreensão, paisagens fantásticas. E eu fui conhecer. E eu me perguntava, por exemplo, o nome das localidades, né? Mas por que se chama Navalhas? Por que chama Morro Chato? Por que se chama Campinho? Por que se chama Pinheiral? E eu perguntava para os moradores locais, muitas vezes não sabiam responder. Eu falei, mas eu quero saber. E aí eu pensei que podia ser o tema de um livro. Eu ia tirar foto de todas as localidades do município. E olha só, município gigante. Eu gosto de lugar que não tenha muita gente, já perceber que sou meio selvagem, né? Então, você pega a Amazônia, tem 2 habitantes por quilômetro quadrado. Pega o Alasca, que com certeza em breve irei lá também,
Tem uma pessoa por quilômetro quadrado. Pega Rancho Queimado, 9 habitantes por quilômetro quadrado. É a menor densidade demográfica do estado. Por um território de 300 quilômetros quadrados. 1% da Bélgica. Veja bem. Então, eu falava, mas eu quero saber desses nomes e tal. Aí eu comprei um gravador e eu fui entrevistar os velhinhos nas localidades. As pessoas que, de repente, podiam saber as coisas. Conhece a história local? Eu perguntava, em tal localidade eu falo com quem, você acha? Vai falar com fulano de tal, com o seu Paulo. E eu ia lá, sempre muito bem recebido, com café, com bolo, deve ter engordado lá também. Até que eu consegui, foi um trabalho de um ano, andei mais de 3.000 quilômetros no município, tem que recortar informação e tal, até que consegui desvendar a origem do nome das localidades, junto com fotografias de todas as localidades do município. Então, ou seja, a Rancho Queimado é muito importante na vida do Philippe Deblay em recuperação. Eu tenho um carinho imenso. Hoje eu consegui comprar uma pequena terra lá, eu construí um refúgio de montanha. E esse aí, o que é? Hoje você mora em Rancho Queimado? Não, eu moro aqui. Você tem um espaço seu lá. Eu moro aqui, eu tenho um refúgio de montanha. Um refúgio De montanha lá. Uma olhadinha aqui. Outro dia até vi uma entrevista do Rancho Queimado, Suas Belezas e Sua História. Philippe Deblay. Livros que eu lancei, esse aqui eu lancei na Casa da Memória, por exemplo, lá em Rancho Queimado, que era uma casa que fazia parte... Olha só, o início já é magnífico, né? Que era do governador César Ramos, né? Ele ia lá para, tipo, como ele tinha... Enfim, ele tinha Olha que paisagem magnífica, né, gente? Meu Deus. Problema de saúde, ele precisava de altitude, né? E aí ele ficava lá e às vezes até despachava de lá. Então eu lancei lá, cara, teve 350 pessoas, no município de 2.800, foi gigante. Olha. Eu lancei também na Assembleia Legislativa. Boa Vista. Cara que um tempo atrás estava no fundo do posto, então foi uma vitória. Os cavalos, vocês estão curiosos, né? Estão curiosos, calma. Vocês já vão saber onde é que compra esse livro. E esse? Então, ouvindo o entrevistado seu outro dia, ele falou, a única coisa que falta ainda aqui é a neve, não falta mais. Porque aqui você tem Rancho Queimado na Rota das Neves. Não, é incrível. Vai dizer isso para um europeu que neve no Brasil, nunca vai acreditar. Mas você sabe por que neva aqui, né? E eu sei que você sabe. Que você é um estudioso. Você sabe por que neva aqui? Por favor, explique ao nosso aluno. Então, para nevar você precisa de 3 coisas. Isso. Precisa de umidade, precisa de frio e precisa de pressão. Altitude. Então, por que neva mais em Santa Catarina do que no Paraná ou Rio Grande do Sul? É simples. Em porcentagem, acima de 900 metros, o território de Santa Catarina teve 20% acima de 900 metros. No Paraná é 12%. Rio Grande do Sul, 1,67%. Pega, gauchada. Santa Catarina é mais frio que o Rio Grande do Sul. A cidade mais fria de Santa Catarina, do Brasil, é São Joaquim? Acho que é Urupema. Não, Urupema. Pega, gauchada. Mas São Joaquim sempre foi a referência, né? Sim, da neve. Neve lá em São Joaquim. Olha só o que eu fiz. Quando teve aquela nevasca, eu estava em Floripa, me dirigi já de madrugada para conseguir registrar e tal. E eu queria também saber, eu sempre escrevo histórico e tal. E o que eu fiz? Eu liguei para o Ronaldo Coutinho, o homem do tempo aqui, né? Sim. E engenheiro agrônomo que tem a Clima Tempo lá em São Joaquim. Uma sumidade na meteorologia. Eu entrei em contato com ele, pedi para entrevistar ele, fui até São Joaquim, entrevistei ele, e pedi para
ele escreveu a introdução do meu livro. E ainda fizemos um lançamento, foi uma prova, porque foi um lançamento lá em São Joaquim, na Vindima. Festival de vinho de altitude. Eu em recuperação, mas tudo bem, tudo são, são provas. São provas. O homem está mostrando para ti que tem que passar por barreiras, né? Eu sentia que alguns estavam se mordendo, porque eu estou lançando um livro sobre rancho queimado, na neve, e aquele ano de 2000... Mas esse não foi em Rancho Queimado. Foi? Essa neve toda aqui em Rancho Absolutamente, justamente. Em 2013, quando começou a nevar, todo mundo subiu a serra e correram para São Joaquim. Não nevou lá. Nevou em Rancho Queimado. Nevou, aonde mais, na verdade, nevou na metade dos municípios de Santa Catarina aquela noite. Mas onde 2013. Eu não vou conseguir lembrar a data. Mas Floripa também teve o seu Mas neve. é o mesmo dia. Foi 2013. É o mesmo dia, foi. Que nevou no Cambirela ali. Tu sabe que até no Morro do Ribeirão, que é o morro mais alto na ilha, também caiu alguns flocos, mas ninguém registrou porque era de madrugada e tal. Mas, então, ali, em Rancho Queimado, caiu 50 centímetros de neve. No ponto mais alto ali, foi incrível. 50 centímetros? Não, é meio metro, é gigante. Então, afunda o pé e faz bastante bola, faz bastante boneco. Tiveram que fechar a berda hoje do 2. Rapaz, você veio de um país frio, né? Mas eu não tenho vontade, não. Não gosto de frio. Não gosto de frio. Mas bem agasalhado, vale muito a pena. A beleza eu prefiro pelas fotos do Felipe. Entendeu? Pessoalmente, eu não sei. Eu fui na Patagônia, também levei minha filha, porque eu quero que ela também... Deixa eu olhar isso. Eu levei na Patagônia alguns anos atrás, no inverno também. Nossa, aí eu fui em julho, que é bem frio. Aí tinha O problema é a umidade. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa, Felipe. Talvez seja estranho, mas sabe que isso aqui te traz mais próximo de Deus do que outra pessoa? Olha. Você está dentro da criação dele. Você consegue trazer isso aqui, de uma certa forma, para as pessoas que não conseguem enxergar. Olha a beleza que é isso aqui. Não, eu caminho exatamente. aqui, ó, às vezes eu caminho... É puro, né? Imaculado. É puro, né? imaculado. É puro, exatamente. E às vezes eu caminho aqui no Morro das Pedras e eu corro por ali, vou sempre correr ali, e pego dias assim fascinantes. E quando a gente vê aquela obra-prima pintada pela mão de Deus, é mágico. Mesmo para aquele que é ateu, que não acredita em Deus, de alguma forma aquilo foi criado por alguém. É lindo demais. A lua cheia, quando você chega no Morro das Pedras e vê aquela lua gigante refletindo na água, é fantástico. É fantástico. Eu saí uma vez do meu treino lá no Rio Tavares, eu vi aquela lua e... Não, eu vou ter que passar lá. Adoro também me conectar com a lua. Ou até Rancho Queimado também, o bom disso é a ausência de poluição luminosa à noite. Então, para tirar foto da Via Láctea, por exemplo. Por exemplo, daqui a alguns dias, daqui 4, 5 dias, vai ser a lua nova. Lua nova não tem lua. Não tem lua. Não tem luz. Consegue enxergar muito mais as estrelas. É fantástico. Né? E a Via Láctea, mas aí tem que ser um lugar sem luz. Sobre esse livro da neve, tem que ser totalmente honesto. Não são só fotografias minhas, tá? A cidade de Rancho Queimado fez um concurso e eu fui o jurado desse concurso. Então a população tirou foto, eu também, mas eu não podia estar em todos os lugares. Então pegamos as melhores fotos, eu montei um projeto e eu acabei, todos eles estavam presentes lá no lançamento também. Nossa, é lindo, gente. Olha isso, gente. Aqui. Na Assembleia Legislativa. É fantástico. Não, para dizer que... Mostra, por favor. É fantástico isso aqui. Neve no Brasil, as pessoas não acreditam, mas... Eu não estou falando nem pela neve, estou falando pela captação da beleza. Como é lindo, né? Como é lindo o mundo, porque você viajou o mundo inteiro. E você tem noção que você, como você disse, você é selvagem, você está no meio da floresta. Você tem noção como você se conecta, de uma certa forma, até de repente ele foi lá, buscou um dos fotógrafos, né, dele,
Assim, opa, tu não vai morrer aqui nessa praia não, amigo. Levanta, vem cá. Porque você é importante, como todos os seres humanos são, mas como você é importante, você conecta com a natureza e traz isso para as pessoas. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui é magnífico, cara. É tão magnífico que eu quero saber onde é que se compra isso aqui. Isso aqui está à venda nas livrarias, pelo menos na Livraria Nobel do Floripa Shopping. Tem todos esses Livraria Nobel. Tem algum site? Ou fora da livraria que você tem para vender isso aqui? No próprio site da... E contato seu? Via Instagram. Só no Instagram? Por favor, passa o seu Instagram. @Philippe Deblé. O Felipe é o Felipe francês, né? É Philippe. Deblé. Tá, já ficou igual o manezinho. Vamos devagar. Philippe. Debled, Debled. É isso aí. E aí você vai ter acesso Já ganhou um mané card e já quer falar igual o manezinho. Cara, tô fascinado. Isso aqui é lindo. Tô fascinado com a tua história. Você é um guerreiro. Você realmente superou os teus demônios. Não te deixou perecer. Subiu. E dentro disso, né? Dentro dessa divindade que você traz aqui, ele te trouxe junto. Ele foi te buscar. E hoje você faz isso para as pessoas. Além das suas fotos, a sua ajuda. Eu gostaria que você encerrasse hoje o Papo de Salão deixando uma mensagem para essas pessoas que não conhecem a sua obra e as pessoas que lutam contra essa doença, não só do alcoolismo, mas essa doença do vício. Por favor. O que eu posso dizer, por exemplo, através de cada fotografia minha, que seja um pássaro voando, uma lua nascendo junto com uma árvore, cada fotografia é um grito. Só que não é mais um grito de desespero, é um grito de vida. E eu acho que isso está aparecendo nas fotografias. E queria deixar uma mensagem para quem, de repente, está ainda preso nas garras do álcool, das drogas, que não sabe como fazer, não sabe como procurar. E dizer que existe caminho, não fica sozinho, porque sozinho a gente não consegue. Então, primeiro, vai ter que admitir que realmente perdeu o controle e procura ajuda. Tem vários grupos, não é por falta de grupo, tem quase grupos em todos os bairros da ilha. Então, procura uma sala e seja feliz. Da mesma maneira que o dependente faz sofrer muita gente em sua volta, o recuperado, ele faz muita gente feliz em sua volta também. É isso. Amém. Felipe, cara, foi um prazer imensurável conhecer você. Tá? Muito obrigado. E conhecer a tua história. Que Deus continue te abençoando sempre e que você continue mostrando para essas pessoas como você consegue sair disso. Amém. Muito obrigado pelas palavras. Parabéns, tá? Pessoal, valeu. Fica aqui um programa que eu não esperava tanto, mas que eu sempre acho que todos vão ser bons demais, mas esse foi fantástico. Fica aqui um abraço grande, a mensagem do Felipe e até a próxima.